Cara, essa obsessão do Lula, né? Ele pensa que economia é uma coisa que você controla por atos de vontade, né? E quando a economia são reações do conjunto da sociedade, né, de uma complexidade infinita. E essa questão de moeda é aquele panorama estreitinho dele, né? Ele acha que o mundo adota o dólar por ordem de alguém ou porque alguém impôs isso, o Yankee, alguma coisa dessas século XX, que ninguém mais sabe nem o que significa, né? E não que o mundo adota o dólar porque o presidente americano é o único, ou um dos únicos, no concerto internacional que não pode fazer só o que ele quer, né? É por isso que o resto da humanidade adota o dólar, né? Porque o dólar é uma moeda que funciona estritamente dentro de regras, dentro de uma institucionalidade. E ele não consegue alcançar isso. Agora, não tem essa reunião não é para isso, gente. Essa reunião foi para lançar oficialmente o Foro do Brasil. O Lula tinha o Foro de São Paulo e agora ele está inaugurando o Foro do Brasil, né? É uma internacional aí da bandalheira, cujos membros têm que ser convocados em segredo, né, em datas incertas e não sabidas, para que os sócios possam sair dos seus esconderijos, né, sem serem presos pelas polícias do mundo civilizado. Você repara que aí nesse trecho que vocês acabaram de mostrar, né, o Lula ainda distingue nessa plateia senhoras e senhores, companheiros e companheiras, né? Na categoria senhoras e senhores, certamente está o Luiz Lacalle Pou, que mais uma vez deu uma pequena aula de civilização e democracia para o Lula, né, se confessando abismado com essa declaração do Lula de que tudo que o mundo execra, né, na ditadura venezuelana é só uma narrativa. Então, tá aí. Mas é bom que essas plateias internacionais ajudam a projetar, talvez, isso no mundo civilizado, né? Quem é realmente o Lula? Com certeza que esse abraço fraterno dele no Nicolás Maduro, procurado internacionalmente por tráfico de drogas e por ser um torturador, né, que está massacrando gente há anos, né, numa escala industrial, né, faça o mundo entender quem é aquele antigo o cara. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Que nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a
que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Gente, olha, uma coisa preciosa que aconteceu aí, que eu não tinha visto ainda, é essa declaração do Boric, né, que mostra isso, quer dizer, não é uma questão de esquerda e direita, né, é uma questão de honestidade e desonestidade, né, de mentira e de verdade, né. O Brasil fica discutindo firula, né, arcabouço e não sei o quê, quando você já está igual à Venezuela, menos pela tortura e pelos assassinatos que ainda não começaram, mas que vão começar, como o Lula está demonstrando com toda essa festa que ele faz para esse cara, que é um assassino, né, que é um torturador, né, ele está sinalizando para a gente o que ele pretende. Né? Ele não está abraçando o Boric, nem muito menos, é claro, o Lacage. Né? Ele está abraçando o Maduro, né, que é o fugitivo da polícia, né, que é o bandido assumido. A ONU fez um relatório, né, constituiu um grupo inteiro de investigação da tortura na Venezuela, desde 2019, e foi prorrogando a investigação pela quantidade de horrores com que ela foi se deparando, né? Até 2022 essa investigação prosperou, né? E o relatório que eles produziram detalha como as ordens diretas do Maduro para suprimir toda a oposição, né, foram sendo repassadas pelos indivíduos dos mais altos níveis do governo dele, abaixo, né, e se transformando em cenas... cara, tem detalhes, né, assim que chegam... Né, tem um Rottweiler treinado para morder as pessoas nas genitálias, dentro da cadeia, né, nas salas de tortura. Ele tem duas polícias especializadas em torturar, uma que é mais ligada à área militar, que é a tal Direção Geral de Contra-Inteligência Militar, o DGSIM, né? E outra, que é o SEBIN, o Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano. Esses são as duas agências de tortura, né? O militar... o esquema militar tem uma rede de centros de detenção secretos, onde pessoas são massacradas, né? O outro está mais focado nas cidades, né? Mas estão matando gente. O Lula mencionou especificamente no discurso que ele fez ontem para o Maduro, né, a questão lá do ouro e tal. Isso aí é um dos capítulos mais candentes desse relatório da ONU, né? Ele, em 2016, ele estabeleceu esse Arco Mineiro del Orinoco, que se chama, né, que é como uma zona de desenvolvimento estratégico nacional. É a parte da fronteira do Brasil, do sul da Venezuela ali, né? É uma área que está totalmente militarizada, onde grupos criminosos andam atirando na população, torturaram índios, aqueles índios que vieram parar no Brasil desnutridos e tal, e que foram explorados por essa canalha como índios brasileiros, Yanomamis brasileiros. Vem disso, né? É desse município aí de Gran Sabana, que é o sul desse estado deles, onde eles atacaram populações indígenas, né? Submeteram índios à tortura. É um negócio de mineração de ouro. E o Lula estava lá batendo palma para isso, especificamente para essa coisa do ouro, dizendo que o Maduro fez muito bem de cercar essa área e invadir essa área, militarizar essa área e fazer uma barbaridade que ele está fazendo lá, né? Porque, ou senão, outros interesses iam tomar conta do ouro da Venezuela e tal. Nós estamos iguais a eles, né? Menos por esses detalhes, né? Ainda não começou aqui a violência física, mas já temos o cara que manda prender e manda soltar, o cara que caça juiz, o cara que caça político eleito,
né? O cara que escreve e apaga leis, o cara que rasga constituições, que anula instituições inteiras a gosto, né? Não falta nada, né? Enquanto o Lula vai cuidar lá do seu delírio de onipotência, né? Do seu culto à personalidade, fazendo essas bobagens aí, né? De juntar a América do Sul, querer se meter na guerra da Ucrânia, né? E, enquanto isso, o sucessor está aí prendendo e arrebentando. Então, está na hora do Brasil deixar de levar isso na brincadeira, né? E pegar esse exemplo do Boric. Eu estou vendo aí uma discussão na rede completamente insana, né? Eu não vou para a rua porque quem convocou foi fulano, quem não convocou foi Beltrano. Briguinhas dentro da oposição em torno disso, quando a ameaça que nós estamos, direta e explícita, é de ter um Nicolás Maduro para chamar de nosso, sabe? Tem que ir para a rua já. Esses caras não vão parar enquanto não forem detidos, né? E o Congresso Nacional, que é a única força que resta com capacidade para deter esse pessoal, só vai agir se o Brasil inteiro for para a rua. Gente, a maior novidade nessa mixórdia política brasileira de sempre, né, foi o mergulho risonho e franco de toda a imprensa tradicional na bandalheira política. Nós sempre tivemos uma imprensa bandalha, como todos os países do mundo têm a sua, né? Mas ao lado dela tinha uma outra que não era bandalha, né? O que obrigava a parcela dos indecisos, que talvez fosse a majoritária na chamada grande imprensa, né, obrigava eles a fazerem concessões à decência aí nas grandes bolas divididas porque o país passou. Mas agora chapou, né? Ficou tudo igual, né? Antes que essa imprensa nova que vem vindo na internet, né, e que vai chegar lá se continuar tendo internet, preenchesse o vazio em que o lulismo hoje nada de braçada. É isso que explica. Essa foi a força armada dessa ditadura que se instalou sobre o Brasil. Essa foi a mudança fundamental que aconteceu. Porque esse tipo de bandalho na política brasileira é tradicional, né? Sempre foi até majoritário. E sempre teve também na política, né, esse núcleo de gente decente que nas horas do aperto fazem os indecisos pularem para a banda certa. Isso na política ainda existe, mas na imprensa tradicional não existe mais. Então, o país ficou sem breque, né? Então, olha, se o Brasil não conseguir fazer esse negócio voltar para trás, né, nós estamos mudando o andar do inferno para o qual nós estamos mergulhando, né? Quem tiver dúvida sobre isso, que pegue na internet esses relatórios da ONU sobre o que está acontecendo na Venezuela real, que o Lula sabe de cor, né? E está aí aplaudindo, né? E esse pessoal em torno dele não é que está aplaudindo, já está executando, né? Já está executando. Só falta a barbárie se instalar, né? A pré-barbárie já está instalada no Brasil. Nós não temos mais lei, nós não temos mais Constituição, nós não temos mais Estado de Direito. Quem entra no goto desses caras e acaba sendo preso não tem para quem recorrer, né? Não tem advogado, não tem nada, né? O Brasil está pendurado por um fio, né? E fica com essa coisa, né? Vamos discutir o arcabouço, se o arcabouço for um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e fica nesse troço. E a oposição com essa coisa, quem convocou foi o MBX ou foi o NC, não sei das quantas, né? Então não vou. Isso é igual o que elegeu o Lula. Foi isso que elegeu o Lula, né? Então, gente, se não acordar dessa alienação, né, aquilo que resta da esperança do Brasil voltar à alternância do poder, ao Estado de Direito, vai ser assassinada dormindo. Tem que acordar já.
isso aí, esse sinal que o Lula está dando hoje para o mundo, né, ele já deu uma avant-première disso lá, indo para a China, indo se abraçar com o Putin, né, que é a versão piorada do Nicolás Maduro. É isso, cara. Não tem dúvida do que ele é e do que ele quer ser. E o Brasil tem que reagir segundo isso. Tudo mais não interessa. Tudo mais é coisa pequena, né? E quando eu falo Brasil, eu falo dos Borites e dos Lacages do Brasil. Nós temos que estar juntos nisso, porque essa ameaça é contra todo mundo civilizado, né? Contra todo mundo que tem algum respeito pela dignidade humana. Essa CPI, com certeza, vai fornecer a ilustração concreta daquilo que as pessoas minimamente bem informadas ou com um pouco de desconfiômetro no Brasil já sabiam como era, né? Quer dizer, qualquer organização que fique fechada ao Estado de Direito, né, e que se estrutura em torno de um sistema de mando, né, acaba assim. É um primo irmão do crime organizado, como essa moça estava descrevendo, né, onde vigora uma lei do cão, né, todo mundo serve o chefe, e onde não existe freio para o poder, né, seja ele grande ou pequeno, né, restrito a um grupo ou mais amplo do que isso, vira exploração do homem pelo homem, né, vira violência, vira repressão a quem for dissidente ou a quem denunciar o abuso do chefe, e vai por aí. Então, agora, para os brasileiros que têm a expectativa de que essas CPIs mudem essencialmente o jogo que está armado aí, olha, ponham 3 pés atrás, porque as CPIs, politicamente, elas funcionam na medida em que elas são divulgadas, né? Ou melhor, na medida em que elas são espetacularizadas. Então, uma CPI como aquela da pandemia, que foi uma falsificação grosseira e tal, mas 24 horas, 7 dias por semana, aquilo estava em todas as televisões, né, e acaba produzindo um efeito, porque você tem aquele discurso sendo martelado e, no mínimo, você confunde, abala qualquer certeza em função disso. Agora, essas aí que vão lidar com fatos muito mais graves e provavelmente com depoimentos muito mais incisivos, né, e provas como essas que nós estamos vendo daquilo que qualquer sujeito, como eu já disse, sabia que era assim que funcionava, que cada um desses acampamentos tem essa escolinha com seus Che Guevaras na parede, e a lei do cão prevalece, e o dissidente é expulso, ou até pior que isso, né? É o esquema Maduro, que é esse que o Lula abraça, é o esquema Xi Jinping, é o esquema Putin, né? É o esquema igual a todos esses a que o governo brasileiro e o Brasil como nação está formalmente aliado, né? Não é o esquema Lacage e nem muito menos o esquema Boric, né, que tem lá as suas preferências mais para a esquerda, mais para a direita. Não é disso que se trata, né? O que se trata é de ter ou não ter o limite da decência, né, o limite da dignidade humana, né, o limite da institucionalidade mínima, né, o limite do Estado de Direito, que no Brasil já não existe mais. Então, olha lá, quer dizer, vai ser muito interessante essas CPIs? Vão ser. Mas não pensem que isso vai ser suficiente, né? O que pode mudar a reta que o Brasil está indo desabaladamente é o Brasil dizer que chega, né? E de uma forma indiscutível.
né? O Brasil inteiro tem que ir para a rua. O Brasil inteiro que tem algum apego à civilização, ao Estado de Direito e à alternância do poder, tem que ir para a rua já, porque a barra vai pesar. Cara, eu acho isso tudo bizarro, entendeu? Esse negócio de MBL e tal. Isso não significa nada para mim, né? O importante é que tem um cara que acha que ele tem o poder e a prerrogativa de caçar o mandato de gente que foi eleita por brasileiros, por eleitores brasileiros, por quase 500 mil de eleitores brasileiros, né? Um cara que acha que pode passar por cima da Constituição, pode passar por cima de tudo. E eu vou lá me lixar para firulinha de vaidades do MBL ou do MBX ou do MBY. Não estou nem aí para isso, sabe? E acho que qualquer brasileiro que tem alguma coisa na cabeça tem que tomar essa mesma atitude. O que interessa é a cassação do Dallagnol, né? Que além acima de ser uma cassação, né, é um tapa na cara num símbolo da ética contra a corrupção, né, e de abraço na corrupção tão violento e tão inescrupuloso quanto esse abraço dado no Nicolás Maduro, no Xi Jinping e no Putin, né, enquanto ele está estuprando a Ucrânia, né. É disso que se trata, né. Então, para mim, quem convocou o movimento, eu não quero saber quem foi, né. Eu me sinto convocado porque eu sou brasileiro e eu quero um país que tenha alternância do poder, que tenha Estado de Direito, né. E tudo isso está sendo achincalhado na nossa cara, né? E eu vou lá me lixar para saber se é do MBL ou se não é do MBL, né? Isso aí não significa nada, é patético, né? Essa briguinha que está rolando aí é patética. O Winston Churchill não recusou a participação do Stalin para deter o Hitler, né? Se tivesse recusado, a guerra tinha acabado de outro jeito, né? E é isso, cara. Eu não vou para uma manifestação porque foi fulano ou beltrano que convocou. Eu vou porque a minha sensibilidade como democrata está agredida, né? Porque o futuro do meu filho está em risco, né? Porque o futuro do meu país, o presente do meu país está enxovalhado. É por isso que a gente precisa ir para uma manifestação. E não vai ser porque alguém me convocou ou me desconvocou que vai mudar minha decisão em relação aos acontecimentos. É contra isso que eu estou me manifestando, né? E é contra isso que o Brasil inteiro tem que se manifestar, e não interessa o resto, né? Depois se vê, né? Se amanhã isso virar 10 partidos disputando a eleição de novo, ótimo, né? Vamos ter eleição, né? Agora, se a gente continuar nessa coisa de cada um para um cantinho, né, você vai ter o que está já desenhado aí e acontecendo, que é ou uma eleição fajuta, onde todo candidato viável de oposição vai ser declarado inelegível, né, ou uma eleição feita por uma máquina viciada, aquilo que a gente já sabe, uma eleição à la Maduro, né? Lá tem eleição também, ele ganha todas, né? Os opositores deles estão tudo em cana. Então é disso que se trata. O resto, nada, não é secundário, é para ignorar completamente. O Silvio comentou aqui do... A reorganização feita do Ministério lá no Congresso, essa que afetou as duas representantes dos povos originários e dos povos da floresta, né, e deixou as duas lá escanteadas no canto do ringue, né? Qualquer decisão sobre terras indígenas foi transferida para quem? Para o Ministério do Flávio Dino. Então, não tem dúvida de qual é a intenção com isso. Isso aí é para cercar e botar fora de combate o último foco de resistência contra a ditadura no Brasil, que é o agro, que é o setor do agro.
Com isso na mão, esse pessoal está todo pendurado pelo pescoço. Quem eles quiserem é estrangulado, a terra dele vai ser declarada por um laudo qualquer de uma FUNAI da vida como uma terra ancestral, ou sei lá o quê. E isso vira o poder de chantagem e de calar bocas muito mais forte ainda do que o PL 2630. Então, tudo isso é sexo explícito, gente. E o Brasil vai discutir se vai gritar contra tudo isso que está acontecendo, porque foi o fulano ou foi o Beltrano que convocou ou não convocou. Quer dizer, nós temos que... Já passou da hora da gente ir para a rua, a gente não devia nem ter saído mais da rua. Né? Isso tem que parar e na velocidade que vem vindo, com o impulso que vem vindo, só não virou coisa pior ainda porque eles não construíram a milícia deles. E eles não têm nem a polícia e nem o exército ainda. Né? Mas, na semana passada, o Estadão mostrou, né, que tem general e brigadeiro aí ganhando 1 milhão de atrasados num mês e tal. É com isso que se calou a boca do judiciário inteiro e do Ministério Público, inteiros, né? Com o medo de perder essas tetas, né? Que já estão espalhadas por aí. Né? Então, esse pessoal não tem ainda a Força Armada, mas vai ter, de um jeito ou de outro. Né? Então, temos que abrir o olho e ir para a rua enquanto a gente pode, né? Porque daqui a pouco não vai poder mais.